Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a terceira aula dessa revista, Em Defesa da Fé Cristã. Estamos estudando o primeiro trimestre da revista da CPAD. E na aula de hoje nós vamos estudar a encarnação do Verbo. Uma aula muito importante. Vou trazer várias notas boas aqui de grego para a gente aprofundar o entendimento. Essa aula é uma apologética, né? A aula de hoje vai defender a humanidade de Jesus. A aula de hoje tem o propósito de deixar bem claro, de acordo com as Escrituras, que Jesus verdadeiramente veio em carne. Ao longo da história nós tivemos muitos heresiarcas que foram contra, que pregaram contra, que passaram a vida defendendo que Jesus não veio em carne. Esse espírito é o espírito do anticristo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que nega, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Então, nossa meta hoje é entender e fazer uma boa apologética a respeito desse tema, de que Jesus Cristo realmente veio em carne. Como eu sempre faço aqui, eu não vou me deter lendo os tópicos, né? Só se for necessário mesmo. Mas o que eu quero aqui, como eu sempre faço, é deixar para você que é professor uma nota boa para você inserir na sua aula. Como dica, eu já quero dizer para você que é professor, que é aluno que está assistindo aqui, que é muito importante que antes do dia da aula você leia a leitura diária. A leitura é semanal, né? Tem segunda, terça até o sábado. Então, na segunda-feira vai falar do desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Na terça vai dizer que o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Na quarta vai dizer que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne. Na quinta, Jesus se fez semelhante aos homens. Na sexta, o próprio Deus se manifestou em carne. Inclusive nós vamos fazer um comentário bem profundo nessa questão aqui de Deus se manifestando em carne. E no sábado, Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado. É cristologia, né? Nós vamos defender hoje a humanidade de Jesus e a encarnação do Verbo. Vamos defender também a sua morte vicária na cruz do Calvário, que é crucial para o cristianismo. É central. A ideia da encarnação do Verbo e da morte de Cristo na cruz do Calvário é central para o cristianismo. Sem isso, não tem cristianismo. Começando com o texto áureo, vamos ler em grego, que eu quero destacar aqui umas 3 palavras para vocês, para deixar para nós uma defesa etimológica, uma defesa exegética da real, da verdadeira encarnação do Verbo. João 1,14 diz, que o logos sarkes eieneto, que eskinosen enimin, que efeasame fatin doxan afto, doxan os homonógenos para patros, pleris haritos que alefias. Esse texto, então, é o de João 1,14, que diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Logos sarkis eieneto. E o Verbo se fez carne. Nós temos aqui o grego sarx para carne, significa literalmente carne. Qualquer um que vá fazer a investigação etimológica é aquela que vai no étimo, na origem da palavra, no mais profundo significado da palavra, para entender a mensagem que o escritor tentou passar quando grafou o texto. Então nós temos aqui, que o logos sarkis eieneto. Esse termo ieneto significa acontecer, significa vir a ser. Ieneto está no mesmo campo de significados de ignome, que é um verbo grego que significa ser feito, tornar-se, acontecer ou nascer. Então, ieneto dá a indicação, a afirmação, faz a defesa cabal de que Jesus nasceu em carne. E a palavra que vem antes, que é logos, que o logos sarkes eieneto, e o Verbo se fez carne. Esse verbo aqui
é o próprio Jesus. Esse verbo aqui é o próprio Deus. Esse logos aqui é o mesmo logos que estava lá naquele princípio de João, capítulo 1 e versículo 1. Já vou fazer o comentário aqui. Então, o texto áureo já começa dizendo que Jesus realmente nasceu em carne. Olha o sentido então de iêneto. Aconteceu, veio a ser. Então, esse versículo 14 de João, do Evangelho de João, no capítulo 1, ele já começa dizendo que é verdade, que aconteceu, que Jesus realmente nasceu e nasceu em carne. Então, todo o esforço daqueles hereges que tentaram desqualificar a verdade de que Jesus nasceu em carne é colocado por terra quando a gente faz uma interpretação honesta e etimológica exegética das escrituras. Logos, então, é uma palavra importante aqui, porque esse logos aqui ele é bem diferente do logos da filosofia, tá bom? Ó, eu vou deixar aqui nesse card para você o logos da filosofia e o logos da teologia, a diferença entre os dois. E vou deixar hoje também vários vídeos na descrição e também nas telas finais. Todos esses vídeos vão amparar a aula de hoje para você ter um entendimento ainda mais profundo do que o entendimento que nós vamos dar para você na aula de hoje, tá bom? Então, se você for um bom aluno e se você assistir todos os vídeos, não é só para dar visualização aqui para o nosso canal, não é esse o interesse. O interesse é realmente de transmitir conhecimento para você. Se você assistir os vídeos que eu estou indicando, seu conhecimento vai expandir ainda mais. Então, o termo logos aqui é importante porque ele se refere a Deus, tá bom? E nós vamos ver já que esse logos, nós vamos ver a eternidade desse logos, a anterioridade desse logos em relação à encarnação do verbo. Daqui a pouco eu já falo. Então, logos é um termo importante aqui porque se refere a Deus e vai dizer que ele encarnou, que o logos sarkes eieneto, que ele nasceu em carne, sarx é carne, logos é o verbo, ieneto é nascer, é acontecer, é vir a ser. Então, no original grego, o texto é muito claro, fazendo defesa da verdade, da realidade de Jesus nascendo em carne. E o outro termo importante que eu quero deixar claro aqui para nós, que eu quero investigar aqui com vocês, é eskinosen. Então, a primeira parte diz que o logos sarx eieneto, e o verbo se fez carne, que é eskinosen enimin, e habitou entre nós. Esse termo eskinosen significa habitar, significa uma habitação, significa um tabernáculo. Por que eu estou destacando eskinosen e habitou? Porque é um habitar tão real, esse termo grego eskinosen, ele significa um habitar tão real, tão verdadeiro, que na prática é como se alguém montasse uma tenda no meio das pessoas, no meio de outras pessoas. É como se alguém montasse uma tenda, fizesse uma casa, edificasse uma casa, um tabernáculo. Se você lembrar o tabernáculo do deserto, que era montado, desmontado, aquela sukkah, aquela grande tenda que era montada, onde a presença de Deus aparecia e tal, é aquele contexto lá, o de eskinosen. É habitar de verdade. É uma presença incontestável, é uma presença visível, é montar tenda no meio das pessoas, de modo que possa ver. Então, só de avaliar esses três termos aqui no texto áureo, já começando essa lição de hoje, a gente já tem bastante prova etimológica, prova exegética de que Jesus Cristo realmente veio em carne. Os termos do grego indicam isso. Os termos no nosso próprio idioma já deixam claro isso, né? Mas se alguém duvidar do que está lendo no próprio idioma, o texto original, grafado pela mão do autor bíblico, prova com muito mais profundidade de que realmente Jesus Cristo veio em carne. E na leitura bíblica em classe, que está na 1 de João 1, de 1 a 3, 4, de 1 a 3, e na 2 de João, versículo 7, nós também temos boa defesa da verdade da encarnação do verbo. Aqui na 1 de João nós temos o que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aqui nós temos, o que eu quero destacar aqui é o termo princípio. Nós, como eu disse, nós temos três princípios importantes na Bíblia.
A gente tem o princípio do Gênesis, a gente tem o princípio do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e a gente tem também esse princípio aqui da primeira de João. O João que escreve essa epístola é o mesmo João que escreve o Evangelho. Por isso a retórica é muito parecida. Por isso ele parece quase repetir aquilo que ele falou no seu Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 1. Aqui na primeira de João, capítulo 1 e versículo 1, nós temos o que era desde o princípio. O termo para princípio aqui é archis. Aqui no grego é oenaparchis, o que era desde o princípio. Esse archi é um princípio mais antigo do que aquele princípio do livro do Gênesis. Aqui nas nossas aulas, nos nossos vídeos, eu já falei disso várias vezes. E eu vou indicar para você esse vídeo aqui, um princípio mais antigo do que o Gênesis, porque lá eu explico exatamente essa relação entre o princípio do Gênesis e o princípio de João, capítulo 1 e versículo 1. Mas o que eu quero destacar é o termo archi, que é princípio. Esse archi aqui é o mesmo archi do capítulo 1 e versículo 1. No capítulo 1 e versículo 1 de João está dito: in archi e no logos. No princípio era o verbo. E aqui João está reivindicando aquilo que ele falou no capítulo 1 e no versículo 1 do seu evangelho. Lá no evangelho ele diz: no princípio era o verbo. In archi e no logos. E ele aprofunda mais ainda. Ele diz que o logos sin proston theon. E o verbo estava com Deus. Então, João, no seu evangelho, ele faz questão de defender a divindade de Jesus. E aqui ele está dizendo o que era desde o princípio. Esse princípio aqui tem estreita ligação com aquele princípio do capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho. É o mesmo princípio, se refere à mesma pessoa. Lá ele diz que aquele logos do capítulo 1, versículo 1 estava com Deus desde o princípio e era Deus. E agora aqui ele está dizendo: eu estou falando daquele mesmo que era desde o princípio. Por que nós entendemos que esse princípio aqui é mais antigo do que o princípio do Gênesis? Porque esse princípio aqui da primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 1, ele tem estreita relação com o do Evangelho, capítulo 1 e versículo 1. E o do Evangelho, capítulo 1 e versículo 1, é uma narrativa que começa na eternidade. Já o princípio do livro do Gênesis é um princípio da criação. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o Reshit do Gênesis é um princípio onde Deus já está na linha do tempo que ele criou, criando as coisas. Nesse princípio de João, esse archi, Reshit é hebraico, tá bom? Para princípio, início, e archi é princípio no grego. Nesse princípio do grego do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, é a eternidade, é antes da criação. O texto no nosso próprio idioma já deixa a gente entender. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então isso aqui está transcendente, essa narrativa é transcendente. Ela está além da criação, diferente do princípio do Gênesis, que está na criação, na linha da criação. O Deus que está fora da criação começa a criar as coisas na linha do tempo. Então, nesse vídeo que eu indiquei, eu vou falar disso com bastante clareza. Então, eu queria destacar essas palavras do grego para começar a nossa aula, já fazendo uma defesa etimológica, uma defesa exegética bem forte da encarnação de Jesus. Então, palavras que a gente pode destacar aqui na primeira de João, capítulo 1, versículo 1. Nós vimos com os nossos olhos, esse que era desde o princípio, nós temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, João está falando de uma experiência pessoal. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, João narra o verbo, fala sobre o verbo, mas ele está distante desse verbo, porque esse verbo está antes da existência de todas as coisas. In archi no logos, no princípio era o verbo. Esse princípio, então, é um princípio distante da criação. Por isso a narrativa de João é distante. Mas aqui não. Aqui, esse princípio aqui, ele estabelece comunhão. Ele estabelece experiência pessoal. Olha só, o que era desde o princípio, nós vimos com os nossos olhos. Nós contemplamos e as nossas mãos tocaram. Então não tem como, não tem como anular essa encarnação.
Não tem como dizer que isso não aconteceu. Inclusive pela defesa que eu fiz da palavra sarx, da palavra esquinosen que eu fiz agora há pouco. Que defendem, fazem uma apologética clara de que Jesus realmente encarnou. No versículo 2, ele vai dizer que a vida, que é Cristo, foi manifestada. Uma coisa que é manifestada é uma coisa para todo mundo ver. Ele diz, foi manifestada e nós vimos. E agora nós testificamos dela para vocês. Para que vocês entendam o que nós entendemos, sintam o que nós sentimos e tenham comunhão conosco. É o que está dito aqui. E o versículo 3 vai dizer, o que nós vimos e ouvimos é isso que nós anunciamos para vocês, para que vocês tenham a mesma comunhão conosco. Então, o texto é muito claro. A lição de hoje já começa com muita clareza, fazendo defesa da humanidade de Jesus. Então, os nossos objetivos na aula de hoje são elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, a encarnação de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e relacionar como as heresias que negam a humanidade e a divindade de Cristo se revelam atualmente. Então, a introdução eu já fiz, né? Não vou nem ler aqui a introdução da revista, você pode fazer isso. Heresias, tópico 1 da lição, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Entre as muitas heresias que negam que Jesus encarnou, que Jesus veio em carne, nós temos o docetismo. Eu gravei uma aula, essa aula que está aparecendo o encarte aí para você agora, eu gravei uma aula sobre as principais heresias que a igreja primitiva enfrentou. E eu vou deixar ela aparecendo aqui no card agora para você assistir. Vale muito a pena você assistir, porque lá eu expliquei detalhadamente essa heresia do docetismo, tá bom? Então aqui eu vou dar só um flash, porque eu quero que você assista aquela outra aula, assim você vai ganhar já contexto para esse trimestre inteiro sobre várias heresias que tentaram, né, dissuadir a igreja da verdade de que Cristo é Deus e de que Cristo encarnou. O que é o docetismo? O termo vem do grego dóquio, e significa ter aparência. O docetismo, então, é uma heresia muito antiga que dizia que Jesus, na verdade, não encarnou. Mas o que aconteceu foi uma aparência de encarnação. O corpo físico de Jesus não era um corpo de carne, não era um corpo de verdade. Mas essa afirmação, ela conflita diretamente com o que nós acabamos de ver aqui, com a defesa que nós acabamos de fazer aqui. De que o verbo se fez carne. E esse verbo que se fez carne é o mesmo verbo que estava com Deus. E é o mesmo verbo que era desde o princípio. Então, a Bíblia tem argumentos muito fortes e suficientes para deixar claro que Jesus Cristo veio em carne. E sabe o que é mais legal da Bíblia? É que ela é um livro consagrado. O que eu quero dizer com um livro consagrado? Que a humanidade entende que esse livro é um livro, além de histórico, é um livro também de inspiração divina. Não é todo mundo que aceita isso, né? Mas uma grande parte da humanidade entende que a Bíblia é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. Além de tudo, é um texto com mais de 3.500 anos. Então, é consagrado nesses termos. O tempo consagrou esse livro como verdadeiro. Aí ele tem história, tem poesia, tem profecia, né? E tem os registros do Evangelho que nós estamos usando para fazer defesa hoje da humanidade de Jesus. Então a Bíblia é a principal fonte do registro que diz que Jesus Cristo, que era Deus no princípio anterior à criação, esse mesmo Deus encarnou e habitou entre nós, que é a defesa que nós já fizemos no início da aula. O item 1, então, vai falar sobre o que é docetismo. Eu dei só um flash, porque eu quero que você assista a outra aula, porque a outra aula vai discorrer com mais detalhes sobre o que é docetismo. Eu estou explicando detalhadamente. O item 2 do tópico 1, o que os docetistas ensinavam sobre Jesus. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e que eram contrárias, diretamente contrárias à palavra de Deus. E o nosso enfoque hoje é na humanidade de Jesus. O evangelista Lucas descreve um início muito humano para Jesus. Diz que ele tinha parentes, que ele tinha amigos,
ele tinha vizinhos, tinha primos, tinha pastores, né? E pessoas que se relacionaram com ele, Zacarias, Isabel, José e Maria, que eram seus pais terrenos, Simeão e Ana e tal. Então, Jesus teve uma vida real, ele encarnou de verdade. A vida corpórea de Cristo foi uma realidade diferente do que afirmam os heresiarcas. Principalmente o docetismo, que nega que Jesus veio em carne. E o item 3 do tópico 1, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Entre os principais nós temos Cerinto e Marcião. Lá naquela aula que eu indiquei para vocês, eu estou falando claramente sobre Marcião, sobre Cerinto. Vai valer muito a pena assistir aquela aula. 3 dos principais heresiarcas que negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, então, são Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus e ensinava o docetismo, que é a doutrina da aparência. Não foi verdade que Jesus realmente veio em carne. O que aconteceu foi uma ilusão, uma aparência. Lá na aula você vai entender melhor. E ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Por isso que João afirma na sua carta que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne está influenciado pelo espírito do anticristo. E ele diz, todo espírito que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas todo o que afirma, aceita, confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. João estava enfrentando dificuldades com esses heresiarcas, com esses que diziam que Jesus não tinha de verdade encarnado. Mas como a gente viu aqui pela defesa etimológica e exegética que eu fiz no início da aula, é muito difícil negar pelo texto, né? Como assim vai negar pelo texto? Olhando e lendo o que a Escritura diz, não tem como negar que Jesus encarnou. Mas essas pessoas... Cerinto, Marcião e outros, eles são do início da igreja. Então a Bíblia não estava na mão de todo mundo como está hoje, né? Muitos registros ainda nem eram públicos, né? Estavam sendo compilados. Então as pessoas podiam pensar isso, podiam pensar aquilo, porque eles não tinham ainda uma regra de fé, que é o Novo Testamento que nós temos hoje. Então para nós está mais fácil, para eles mais difícil. E influenciados pelo inimigo, a descrença, né? Eles então começaram a disseminar essas doutrinas falsas que negavam a encarnação de Jesus. Por trás de tudo isso está o diabo, negando a encarnação de Cristo, negando a verdade de Deus, negando o amor de Deus que salva o pecador através de Jesus sendo enviado para morrer na cruz do Calvário. Esse é o âmago de toda a heresia. Negar a verdade de Deus, anular o amor de Deus pela humanidade. Então Cerinto negava o nascimento virginal e ensinava que não foi verdade que Jesus veio em carne. Marcião, que era outro heresiarca, negava que Cristo era verdadeiramente humano. Quanto ao corpo de Cristo, a gente não sabe dizer ao certo qual era a opinião de Marcião, se era apenas uma aparência ou de uma substância etérea. Ou seja, não real, não físico, né? Porque carne é físico. O nosso corpo de carne ele tem 18 elementos que são encontrados, inclusive, na Terra. Então, a composição do nosso corpo é composta por 18 elementos. Nosso espírito, um elemento só, é espírito, né? Marcião negava, então, que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Mas a Bíblia afirma categoricamente que ele encarnou. O texto áureo, então, é muito pertinente, porque ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, que o logos arques eiêneto, o verbo se fez carne. Esse eiêneto significa aconteceu, significa veio a ser, foi verdade. Jesus esteve entre nós de forma física. No tópico 1, então, nós temos os heresiarcas, fazendo sua defesa de que Jesus não veio em carne, e no tópico 2 nós temos a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Eu já fiz a defesa, né, na nossa abertura, mas vamos fazer mais um comentário aqui só para ficar dentro do tópico. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de sinóticos, sinóticos quer dizer de mesma visão, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João apresenta o aspecto divino de Jesus. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês, fazendo defesa dos 4 primeiros versículos do Evangelho de João,
fazendo defesa em grego. Você vai gostar muito, tá bom? Eu vou mostrar lá como é que Mateus narra o seu evangelho, começa narrando o seu evangelho, e como que João começa narrando o seu evangelho. É exatamente disso aqui que eu falo lá nesse vídeo que eu vou deixar para você aqui no card, aparecendo agora. O enfoque de Mateus, Marcos e Lucas e o de João. Os três evangelistas narram a vida de Jesus nessa terra, começam narrando a genealogia de Jesus, começam falando de Jesus, começam falando da vida terrena de Jesus. Mas João não. O evangelho de João começa na eternidade. E narrei no logos, que o logos em proston feon, que feos no logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todos esses acontecimentos do versículo 1 do capítulo 1 de João estão na eternidade. Essa narrativa invoca a verdade de que Jesus Cristo era Deus com o Pai. Eu vou deixar na descrição para você um vídeo, desce aqui na descrição. É só você descer aqui abaixo do limite aqui da tela, você vai ver que começa a descrição e vai aparecer mais. Se você estiver vendo no celular, vai aparecer mais. Clica nesse mais que vai expandir. Vai aparecer outro mais, clica nele de novo que vai expandir toda a descrição. Vou deixar ali, tem várias coisas interessantes aqui na descrição para você. Nesse vídeo que eu vou deixar para você na descrição, então você vai poder ver a diferença de narrativa dos três evangelistas e de João. Como que João apresenta Jesus. E eu vou deixar também um vídeo sobre a Trindade, onde você vai entender direitinho o que é Deus e o que são as pessoas na Trindade. Você vai gostar dessa explicação. Vou deixar um short, que é 1 minutinho só, fazendo um resumo, e vou deixar o vídeo completo para você entender a Trindade da minha perspectiva. Como que eu entendo. O que é Deus e o que são as pessoas. Eu vou deixar uns 3 ou 4 vídeos ali falando sobre esse assunto, tá bom? Sobre a Trindade, sobre Deus, sobre as pessoas da Trindade. Vai ser muito importante você assistir. Então aqui o versículo 1 eu já expliquei ele na introdução, né? Então eu não vou gastar tempo com ele aqui. Só lembrando então que o princípio aqui, o que era desde o princípio, e no princípio era o verbo, o princípio é o mesmo. Um princípio estabelece relação de distância entre o narrador e aquele verbo, né? Que é João capítulo 1, versículo 1. João está narrando, mas está distante. Mas aqui, o que era desde o princípio, esse princípio aqui estabelece relacionamento pessoal. Porque ele diz, eu estou falando daquele que era desde o princípio, que eu falei lá no meu Evangelho capítulo 1, versículo 1. E quero dizer para vocês que nós vimos ele, vimos a sua glória, tocamos nele e sentimos ele. Então, aqui estabelece relacionamento pessoal. Item 2 do tópico 2. A reafirmação apostólica da verdade de que Jesus encarnou. Esse negócio de vimos com os nossos olhos, então, é uma retórica para afirmar e reafirmar a verdade de que Jesus veio em carne. Então, João aqui está dizendo que esse que era desde o princípio é o mesmo de quem ele falou, que no princípio estava com Deus, fora da linha do tempo, que encarnou na linha do tempo, viveu entre nós, foi tocado, abraçado, amado, beijado, adorado, né? Então ele diz, nós vimos isso com os nossos olhos. Esse mesmo Jesus que encarnou esteve na presença de Pilatos. Aqui no item 2, na reafirmação apostólica, é importante falar de Pilatos, porque quando os apóstolos dizem assim, ó, nós vimos, nós tocamos, nós abraçamos, nós sentimos, ele é registro bíblico. Mas nem todo mundo é obrigado a acreditar no registro bíblico. Eu acho uma estupidez não acreditar na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro, e ele é histórico, e ele é consagrado. Eu tenho aqui na minha mão o Alcorão, é um livro, é consagrado no meio dos muçulmanos, e é histórico. E mais de 2 milhões de pessoas acreditam nesse livro. Então, por que não acreditar nesse aqui, que é a Bíblia? Por que desvalorizar tanto a Bíblia? Por que ser tão contra a Bíblia, né? E amparar tanto outros livros? Eu tenho os dois aqui, eu acredito nos dois. Eu não sigo o Alcorão porque não é a minha regra de fé e prática, mas eu sigo a Bíblia. Mas eu não desrespeito o Alcorão, vou citar ele hoje aqui, inclusive, né? Então, eu acho uma estupidez não acreditar na Bíblia, tentar negar o texto da Bíblia. Por que fazer isso? A citação de Pilatos em relação a Jesus, a citação bíblica de que Pilatos teve contato com Jesus,
de que Jesus conversou com Pilatos, reforça a verdade de que Jesus estava em carne. Porque Pilatos faz parte da história, né? Pilatos foi um dos governadores romanos. Então, esse homem, ele é reconhecido como verdadeiro na história. E Jesus que falou com ele, viveu com ele, teve experiência pessoal com ele. Então, também é retratado em paralelo, como verdadeiro, como de verdade, como encarnado, e não como os docetistas defendiam, que ele não tinha um corpo carnal de verdade. E o item 3 do tópico 2, uma crença herética, vai fazer relação entre João, o evangelista, e o doceta Cerinto. Os dois foram contemporâneos. E todas as escrituras de João, o Evangelho de João, as cartas de João e o livro do Apocalipse fazem questão de mostrar Jesus como realidade, como encarnado. E João faz questão de deixar claro nas suas epístolas que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne está influenciado pelo espírito do anticristo. Então, o que João está dizendo claramente é que Cerinto, que Marcião, que todos os heresiarcas que negaram a verdade da encarnação do Verbo estão influenciados pelo espírito do anticristo. A verdade da encarnação do Verbo, da encarnação de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade, sua morte e ressurreição, são temas centrais do cristianismo. Sem a encarnação do Verbo, não tem cristianismo. Sem a morte e ressurreição de Jesus, não tem cristianismo. Se fosse verdade que Jesus não teve um corpo físico, que Jesus não encarnou, que ele não morreu na cruz do Calvário e que não ressuscitou ao terceiro dia, então não existe cristianismo. O evangelho é mentira, né? Toda a obra de Deus em prol da salvação não é verdade. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que sim, categoricamente, que ele encarnou, que ele viveu aqui nessa vida, nessa terra, 33 anos. Morreu uma morte vicária pelos homens e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a verdade do Evangelho. Então, o tópico 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, defende que ele é o que era desde o princípio, aquele mesmo princípio de João, reafirma a fé apostólica, inclusive para os nossos dias, e combate a crença herética de que Jesus Cristo não veio em carne. Aí na revista tem um auxílio teológico sobre união hipostática. Só um flash aqui para você. Depois você vai ver na revista, né? É o seu subsídio lá. Mas união hipostática fala da união das duas naturezas, da física e da divina de Jesus. Eu vou deixar a etimologia, os termos gregos, as duas palavras que formam hipostática, vou deixar lá no nosso blog, no comentário da lição de hoje. Depois você pode ir lá copiar, colar essa notinha a mais que eu vou deixar lá. Então, a união hipostática fala da união da substância, do corpo de Cristo com a essência, com o ser divino. Então, era Jesus Cristo se manifestando como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, tá bom? Aproveitando aqui, entre aspas, não é certo a gente dizer 100% homem, 100% Deus, tá bom? Porque Jesus não foi 100% homem. A expressão 100% parece invocar a ideia de viver tudo que a humanidade vive. E Jesus não viveu tudo que a humanidade vive porque ele não pecou, né? Então, ele não era 100% homem, ele era perfeitamente homem, porque não pecou, tá bom? Se você gostar dessa afirmação, comece a usá-la a partir de agora. Em vez de 100% homem, 100% Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Tópico 3, como essas heresias se revelam hoje. Item 1 do tópico 3, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Nós temos atualmente algumas seitas, vou citar duas principais aqui, que inclusive é o que a revista cita, que negam o nascimento virginal de Jesus. Dois movimentos, então, negam o nascimento virginal de Jesus. São os Mormons e a Igreja da Unificação. A Igreja da Unificação é a Igreja do Reverendo Moon, tá bom? Se você não conhece, pesquise aí na internet que você vai conhecer. E eles negam que Jesus tenha sido gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma marca desses movimentos. Então, o ensino moderno de Cerinto está presente, pelo menos nessas duas seitas aí, nos Mormons e na Igreja da Unificação.
A respeito do nascimento virginal de Jesus, o profeta Isaías, no 7,14, deixa muito claro para nós isso. O versículo 14 do 7 de Isaías diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O cumprimento histórico dessa profecia é Mateus 1, 18 e 20. O anjo Gabriel aparece para Maria e diz: E descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que o ente que de ti há de nascer será santo e será chamado Filho do Altíssimo. Então, Isaías profetizou o nascimento virginal de Jesus. Profetizou que a concepção de Jesus seria por um ato milagroso. Conceber é engravidar. Conceber é ficar grávida. Biologicamente, isso só acontece acontecendo a relação sexual entre um homem e uma mulher. Não existe concepção sem a união de um homem e uma mulher. Não existe concepção sem a união de óvulo e espermatozoide. Com Maria, isso não aconteceu. Ela não teve relação sexual com um homem, com José, que era seu noivo, para que Jesus nascesse dessa relação. Então, o que o profeta está dizendo é que uma mulher seria visitada pelo Espírito Santo, que a virtude do Altíssimo cobriria ela, e ela então conceberia e daria à luz a alguém que seria chamado Emanuel, Deus conosco, Deus no nosso meio. O termo hebraico para virgem, lá em Isaías 7,14, é alma. Alma significa uma virgem, uma mulher jovem, uma mulher em idade de casamento. Então, essa mulher da qual Isaías fala, ela é Maria. A gente vê depois lá no Evangelho de Mateus o cumprimento da profecia. Isaías fala então 500, 600 anos antes, pelo espírito da profecia, que Jesus nasceria de uma virgem. Então ele nasceria de um milagre. Quando João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está descrevendo esse evento. João está falando a mesma linguagem de Isaías. Isaías disse que o Senhor daria um sinal. Uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. E esse filho seria chamado Deus conosco, ou seja, Deus encarnado. Já é interessante a gente ver que o termo que aparece no profeta Isaías é a-alma, a virgem. No hebraico, a-alma pode ser traduzido por a virgem ou por uma virgem. Mas dentro desse contexto da profecia e dentro do contexto do nascimento virginal de Jesus, que é descrito em Mateus, fica muito mais coerente a traduzir como a virgem. Se a gente trouxer essa terminologia aqui para o nosso idioma, o artigo definido a especifica, enquanto o artigo indefinido uma não especifica. A virgem está falando de uma pessoa em especial, de uma pessoa específica. Está se referindo objetivamente e diretamente a Maria, a mãe de Jesus. A alma, então, fala de uma pessoa específica. Está se referindo exclusivamente a Maria, a mãe de Jesus, aquela escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador. No princípio era o verbo, esse verbo estava com Deus, depois ele encarna, né? Que é o que diz o texto áureo, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nasce através dessa virgem profetizada pelo profeta Isaías. Item 2 do tópico 3, quanto à morte e ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, ele negava a crucificação de Cristo e dizia que Simão o Cirineu se transfigurou e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus. Assim sendo, então, Cristo não morreu na cruz. A morte de Cristo, a morte vicária de Cristo, que é o cerne do Evangelho, não aconteceu. Segundo Basílides, então, Jesus ficou de fora, assistindo, enquanto Simão Cirineu morreu no seu lugar. Mas vocês não acham que dá muito mais trabalho construir uma ideologia falsa dessa do que acreditar no texto? Do que acreditar na historicidade da coisa mesmo?
de que Jesus realmente morreu na cruz do Calvário pelos pecadores? É muito esforço do diabo, né? É muito esforço desses heresiarcas para tentar provar, descaracterizar a morte e encarnação de Jesus. Eu acho muito trabalhoso. É muito mais trabalhoso querer dizer que Simão Cirineu se transfigurou em Jesus, tomou a forma de Jesus para ir e ser crucificado com ele. Que absurdo! O que aconteceu com Simão Cirineu é que um soldado romano ele tinha o direito de obrigar alguém a andar com ele 1 milha, se quisesse. O que o soldado fez foi obrigar Simão Cirineu a carregar a cruz de Cristo por esse direito romano, prescrito na lei romana, né? E Simão Cirineu então ajudou Jesus para que Jesus não morresse no trajeto, mas chegasse lá vivo para ser crucificado, para cumprir todo o propósito de Deus. Mas que Simão tenha se transfigurado em Cristo e morrido no lugar de Cristo é um absurdo, né? É desinteligente. Não dá isso aí. Então, essa era a afirmação do gnóstico Basílides. Dizia que Simão Cirineu tinha se transfigurado em Jesus, que morreu no lugar de Jesus, mas que Jesus mesmo não morreu. Tudo isso são tentativas de descaracterizar a verdade de que Jesus veio em carne, morreu pelos pecadores e salvou a humanidade. O Alcorão também, na surata de número 4, no versículo 157, afirma também que Jesus Cristo não morreu. Eu tenho o Alcorão aqui, aberto na surata número 4, versículo 157, onde diz claramente que Jesus Cristo não morreu, mas que na verdade o Pai o tomou para si, livrando ele da morte. Eu vou deixar escaneada essa página aqui do Alcorão para vocês lá no blog. Você pode ir lá, você vai poder ler. É só dar um zoom lá, abre a imagem que você vai conseguir ler direitinho. Ela vai aparecer em tela cheia para você. Você vai conseguir ler o versículo 157 da 4ª surata, da surata An-Nisa. E os comentários de rodapé também você vai conseguir ler, afirmando claramente que Jesus não morreu na cruz. Então, os islâmicos, os muçulmanos, também negam a morte de Jesus na cruz. Vou deixar lá, você vai poder ler e vai poder imprimir. A afirmação do gnóstico Basílides e também a afirmação que a gente vê aqui no Alcorão, então nega a morte, né? A morte vicária de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas a história deixa bem claro que Jesus Cristo morreu sim, veio em carne, viveu 33 anos, morreu na cruz do Calvário. É o item 3 do tópico 3, confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo é um. Flávio Joséfo disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam o amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Então, essa é a afirmação de Flávio Joséfo. O historiador Tácito, o historiador romano Tácito, também escreveu o seguinte: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, nós temos aqui relatos históricos ao lado da Bíblia dizendo que Jesus sim morreu, e que morreu crucificado, como era a penalidade máxima para os malfeitores em Roma. Morreu crucificado. Então nós temos de um lado os heresiarcas e os gnósticos dizendo que Jesus não veio em carne, que não morreu na cruz, que não ressuscitou ao terceiro dia, e nós temos do outro lado alguns historiadores, importantes inclusive, e a própria Bíblia dizendo que sim, que Jesus Cristo veio em carne, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. É isso por hoje, então. Espero ter acrescentado aí alguma coisa ao seu conhecimento e ter ajudado você a ir para a sua aula com mais subsídios para apresentar. Se você está gostando das nossas aulas, se você assiste, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição, seu compartilhamento, seu like são muito importantes para fazer o nosso canal crescer. Se você quiser ajudar a gente ainda mais, se torne membro do nosso canal. Como membro, você vai ter vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se quiser falar direto comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.